Olá, meus queridos alunos, sou professora aqui na Universidade de Santa Cecília, Milene Janine de Oliveira Seixas. Este laboratório, nosso laboratório C4, está aberto para os alunos assim que nosso governador abrir as portas para os alunos, tá certo? Então vamos lá, gente. A aula de hoje é identificação visual e tátil. Então, o primeiro item, ocorrência ou não de matéria estranha ao solo. Como nós já falamos um pouco, né? Vamos ver o que é estranho ao solo. O que eu posso achar no meio do solo? Conchas, eu posso achar também pedras, tá certo? Então tudo isso, e raiz eu também posso achar no meio do solo. Vejam aqui eu tenho pedaços de solo com raiz. A raiz significa que eu estou numa região ali, né, de morro também, e que pode ter, quanto mais eu tirar a vegetação, esse morro pode vir a deslizar, tá certo? Além disso, o que eu posso encontrar? Cor natural da amostra. Então vamos ver se no Brasil existe uma tabela de cores. Então já conto para vocês, não existe. Olha só, nós temos areias, né, de várias tonalidades. Nós também temos areia preta, como é conhecida aqui no nosso litoral norte, nós temos a praia da areia preta. Então a cor nos solos brasileiros não diz nada. Nós não temos tabela de cores para os solos tropicais, tá certo? Item 3, teor de umidade. Como é que eu posso encontrar um solo? Seco, úmido e molhado. Para que eu entenda o que é seco, úmido e molhado, eu vou fazer uma analogia com a roupa no varal. Então prestem atenção. Quando o solo está seco, eu não sinto água, eu não vejo água. Quando o solo está úmido, eu sinto água no tátil, mas eu não vejo água. E quando o solo está molhado, eu sinto a água nas minhas mãos e eu consigo enxergar a água. Eu falo que o solo está úmido, que o solo está encharcado, certo? Depois, no item 4, como nós já vimos nas nossas aulas de rocha, nós temos minerais reconhecíveis nos solos granulares. Quais são os minerais? Já visto na aula de rocha, nós temos o quê? A mica, tá certo? O feldspato, relembrando vocês, e o quartzo. Esses são os minerais encontrados no solo, tudo bem? E depois, odores estranhos. O que seriam odores estranhos? Quando a gente vai para o interior, aquela terra que é chamada de terra roxa, né? Aquele cheiro de terra que nós falamos, na verdade é solo, né? É um odor. E o outro odor estranho? Quando eu estou no mangue, lá em Cubatão, tem aquele cheiro forte do mangue. Então são os odores estranhos que eu posso estar identificando uma argila. E depois nós vamos ver o que? Granulometria. Quando os solos são granulares, nós temos um ensaio que nós vamos fazer mais para frente, nas nossas aulas posteriores, chamado de granulometria, tá certo? Bom, e agora? Agora vamos começar a ver os testes. Nós temos aqui 7 testes que nós vamos começar a fazer. O primeiro, observação visual. Então, observação visual são todos esses que vocês acabaram de ver aqui. Tudo isso é visual, eu não tenho equipamento nenhum, nem nada para fazer. Então, observação visual eu posso estar anotando na prancheta, tá certo? Se eu achei raiz, né? Se eu estou num lugar ali que tem muita raiz, se eu ouvi minerais, qual a cor, se o solo está seco, úmido ou molhado, tudo isso é uma observação visual. Depois o tátil, aí sim eu vou pegar as mãos e vou começar a fazer o tátil. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui cápsulas de porcelana, tá certo? Onde nós encontramos as areias, o silt, que é outro tipo de solo, e as argilas, que também estão aqui. Então, prestem atenção. As areias, nós também temos as areias, tem formato granular, né? Ele é arredondado, os grãos de areia. E você pode ler em alguns livros que vai te falar que a areia dá a sensação de aspereza. Convido vocês depois virem aqui visitar o nosso laboratório. O silt, tá certo? Que é um pouco mais fino. E depois nós temos a argila, que é o último grão lá que vai tender a zero praticamente. A argila é que vai te dar a sensação do quê? De talco, né? Esse é o primeiro teste, que é o que eu vou fazer somente utilizando as mãos. Depois, sujar as mãos. Como vai ser o de sujar as mãos? Nós precisamos de uma pia. Então você lá na sua obra deve ter uma pia próxima a você, né? Você pode tentar fazer o teste lá na sua obra. Então percebam o que fala aqui. Primeiro, molhe um pouco a sua mão, tá certo? Vai deixar a sua mão um pouquinho úmida. Você vai pegar areia, vai colocar na mão e vai esfregar na mão. O que você vai perceber? Aquela aspereza que eu falei. E o que fala lá?
conta em vários livros que quando eu coloco a mão embaixo d'água e tiro, lava facilmente. Quer dizer, nós já fazemos isso desde a infância quando vamos à praia no chuveirinho, certo? Lava facilmente. Enquanto que a argila, o silt, né? O silt aí que é o intermediário, que está no meio, você pode perceber que você esfrega ele um pouquinho na mão, ele não é a sensação tão como a graxa da bicicleta. Aí o que você faz? Coloca a mão embaixo d'água e também percebe que lava, mas deixou um pouquinho ainda de resquício. E você consegue tirar, certo? E agora nós vamos lembrar, eu sempre falo para vocês, alunos, a gente lembrar os nossos amigos índios, né? Que eles se pintavam lá. Como é que eles se pintavam? Eles se pintavam com argila, gente. Eles dançavam na chuva e não saía do rosto. Então, se você imaginar que você pegou essa argila, esfregou na mão, já te dá uma sensação de deslizar, né? Daquela graxa da bicicleta, que nem eu falei. E você, esfregou a argila na mão. Imagine que o índio tá lá dançando na chuva, Ele continuou com o rosto pintado. Então isso é argila. Eu vou precisar esfregar, e vou continuar, se a argila foi muito brava, para mim conseguir tirar toda a argila da mão. E às vezes fica um pouco, manchada, estão vendo? Então isso é argila. Que nós temos que as argilas são os grãos menores, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer um teste que está lá. Qual que é o teste agora? Resistência? Não. Já fizemos de sujar as mãos, vamos voltar aqui, Item 3, sujar as mãos. Item 4, desagregação do solo submerso. Então, o que eu preciso? Também preciso de 3 recipientes, que vocês podem inventar lá na obra de vocês. E preciso aqui no laboratório, eu tenho a piceta. O que eu vou fazer? Bom, desagregação do solo submerso, vou pegar água e vou colocar água nessas 3 cápsulas aqui de porcelana, tá certo? E o que vai acontecer, gente? Percebam, eu tenho areia, que o grão é maior, o silt, que o grão está aí no meio do caminho, e as argilas. Então eu vou colocar os 3 torrões que eu fiz aqui de solo dentro da cápsula de porcelana. Vejam o que vai acontecer, certo? Agora eu vou pegar o meu borrifador e vou jogar água. Já fizeram isso com o baldinho na praia? O que aconteceu com a areia? Facilmente se desmancha e vai para o fundo. Há uma separação de areia e água. O silt, tá certo? Se desmancha, mas continua lá um torrão, ele demora mais para desmanchar. E as argilas, vejam que bonitinho. A argila está aí para vocês, né? Ela não se mistura com a água, tá certo? Quando ela é feita o torrão, ela vai demorar para estar se misturando. Bom, e o próximo ensaio? Resistência do solo seco. Resistência do solo seco. Também preciso ter preparado 3 torrões, né? Areia, silt e argila, aqui estão os 3 torrões. E o que fala nos livros? Você vai pegar o seu polegar, também está lá na nossa apostila, e vai fazer uma certa resistência, né? Para estourar. Também já fizeram isso, brincando na praia, tentando fazer guerra de areia. O que acontece? Você pega o seu torrão e, olha lá a areia, facilmente você desmontou o torrão, tá certo? Então essa areia, resistência. Depois nós vamos para o silt. Então veja, o silt também desmancha com um pouco mais, né, dificuldade, mas também se desmancha. E a argila, eu falo para vocês gravarem, né, uma brincadeira que no interior o pessoal faz um estilinguezinho, né? E fica tentando matar o passarinho. Coitado do passarinho. Com o quê? Com um torrão de argila. E eu não consigo, né? Eu posso fazer aqui com bastante... Eu brinco aqui na aula, eu falo, toma todinho e vem estourar. E ninguém consegue estourar, tá certo? Então tá aí. A argila, ele não vai conseguir estourar, tá? Depois nós temos o quê? Dispersão em água. Dispersão em água é um pouquinho mais complicado para vocês fazerem. Por quê? Nós precisamos da proveta. E talvez você não tenha uma proveta lá na sua obra. Mas talvez você tenha um copo, alguma coisa transparente para que você possa ver, né? Então percebam vocês. Você vai pegar as 3 provetas ou 3 copos que você tenha lá na obra.
né? Lembrando que lá você não vai ter o solo separado. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o solo. Então percebam vocês, areia, silt e argila. As areias também, vocês vão aprender, né? Velocidade, ó. Se eu tiver areia de rio, olhem lá, rapidamente se sedimentou ao fundo, certo? Também tem a ver com a velocidade, com o peso, né? E com a densidade do material. Depois eu vou fazer com areia. Essa aqui é areia de Praia de Santos, ó. Vejam vocês. Dá uma pulverizadinha e ela vai limpando e desce. É o que eu falo para vocês. Todos já devem ter ido à praia e brincado com o baldinho. O ensaio é só isso? Não. O que diz a norma lá? Você tampa a boca da proveta, tá certo? E brinca lá de ser o barman da festa. E faz aquele movimento, certo? Então vejam que as areias rapidamente vão se sedimentar lá no fundo, tá certo? Agora vamos ver o que acontece quando eu tenho o silt. Vejam vocês. Vou jogar o silt aqui. Tudo bem? E também vou fazer o mesmo movimento. Vou tampar, né? E vou estar aí fazendo o movimento de agitar a minha proveta. Quando está aqui no laboratório, eu brinco e falo que eu preciso do aluno com a mão grande para tampar bem a boca da proveta, senão a água acaba caindo um pouco. Tudo bem? Então nós vamos deixar aqui e vocês vão observando aí. E por último, vejam como da areia já limpou rapidinho. Por último, nós temos as argilas, que a partícula da argila, ela é lamelar, ela é uma lamela, ela não é redonda, isso vocês vão estudar também mais pra frente, né? Então percebam vocês que na argila eu vou fazer a mesma coisa, vou tampar a boca da proveta e vou estar misturando. Nós já tivemos argilas aqui no laboratório que ficou 15 dias em suspensão, né, Pedro? O Pedro está aqui filmando, gente. É isso aí. Nosso laboratorista está aqui, ó. Tô aqui, pessoal. Para contar para vocês, tá certo? Vou deixar aí para vocês verem. Vocês podem perceber que aqui no silt já começou a limpar e ele vai descer rapidamente. Bom, chegamos ao nosso último teste. O último teste que está ali, ó, mobilidade da água intersticial. Então, o que é isso? Eu faço uma pasta de solo, tá certo? Vou começar pelas argilas aqui para vocês. E o que eu vou fazer com essa pasta? Vou colocar na minha mão. Convido vocês, assim que acabar coronavírus, vir aqui no laboratório conhecer e fazer o experimento aqui com o Pedro. Ele está aqui todos os dias à noite, hein? Então, o que ele fala? Para você movimentar a mão em formato de conchinha, né? Faz formato de conchinha e abre. E você vai perceber que a água acaba ficando todo úmido e você não vê essa água subir e descer, certo? Que é muito mais difícil. Agora nós vamos às areias, tudo bem? Então vamos tirar aqui e vamos fazer agora com a areia. Vamos ver a diferença da mobilidade da água intersticial. Então tudo isso, gente, nós estamos fazendo para quê? Para que eu consiga ver lá no campo se eu tenho uma região de areia, uma região de silt ou uma região de argila, tá certo? E o que é mais importante agora com as areias, vocês também já viram isso na praia, quando você anda na beira d'água e você vê que a água rapidamente some. Vejam aqui, ó, sumiu, apareceu, olha o brilho da água, estão vendo? Então, porque a água caminha rapidamente nas areias, enquanto que nas argilas ela vai ficar lá juntinha, porque o tamanho da partícula é quase igual ao tamanho da partícula da molécula da água, certo? Bom, o mais importante aqui agora é que vocês vão ter a aula lá na internet, né? Vamos conversar mais sobre isso, mas que a gente entenda que esses solos aqui no laboratório, eles estão puros, quer dizer, nós temos só areia, só argila e só o silt separado para vocês. Mas na natureza nós podemos encontrar esse solo misturado, como aqui em Santos mesmo nós temos as argilas
arenosas. E o que seria argila? Vamos entender um pouquinho isso, né? O que é uma argila arenosa? Vejam que surgiu o termo osa. Significa que a maior porcentagem que eu tenho nesse solo é argila e a menor porcentagem é de areia. Então, o radical da palavra é sempre para o maior tipo que eu tenho de solo. Então, eu convido os senhores a virem visitar o laboratório e também aprenderem aqui esses solos misturados, tá bom? Nos encontramos na aula da internet. Muito obrigada.